que é Introdução ao Novo Testamento, ok? Então, como é que nós vamos trabalhar? Esse aqui será o nosso conteúdo programático, é a linha de raciocínio que nós vamos seguir. E onde eu peguei esse conteúdo programático? Nós pegamos de uma entidade, de um seminário, que é um dos melhores seminários do Brasil, esse conteúdo para nós trabalharmos nesses termos, nessa base. Claro que a gente não vai trabalhar tão aprofundado como esse seminário trabalha, né? Mas nós vamos aqui de forma básica, mas o que é interessante para que os irmãos possam aí estar familiarizados com as Sagradas Escrituras. Porque, irmãos, é triste nós vermos as igrejas hoje lotadas de irmãos que não sabem o que é um texto bíblico, que não sabem quais são os livros da Bíblia, não tem na mente, em linhas gerais, na sua ordem, como está na Bíblia Sagrada organizado por assuntos, não sabe se está de Gênesis a Apocalipse, no nosso caso aqui é o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, não sabe o que é Evangelho, enfim, ainda vamos trabalhar todas essas questões, ok? Para que os irmãos fiquem mais aí, mais sábios nessa área e que dominem realmente este assunto. Então, o nosso primeiro ponto aqui nós vamos trabalhar a definição e metodologia da introdução ao Novo Testamento, ok? Esse é um assunto que vamos trabalhar. Alguém com o microfone aberto aí, Reginaldo? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar a definição e metodologia da introdução ao Novo Testamento. Nós vamos trabalhar também, esse é o nosso conteúdo programático, né? A história do cânon do Novo Testamento, como foi formado, como fazer todo esse apanhado para que os irmãos fiquem sabendo o que é cânon, né? O pastor já vai dar já vai falar sobre isso também, a gente vai encaixar aqui para que as coisas ocorram direitinho, né? Porque a gente entenda e saiba o que está lendo e o que está falando. Eu não acho legal você dar uma arma para uma pessoa que não sabe manuseá-la, né? E tem muita gente que tem a Bíblia na mão, que é a nossa arma, mas não sabe usar, né? Tem medo de manuseá-la, ou quando manuseia errado, e isso é perigoso, né? Então, isso vai ser muito interessante para nós. Vamos ver a autoria de cada livro, né, de Mateus a Apocalipse, o seu autor, quem escreveu. A gente vai ver também as datas aproximadas, né, a cronologia em que esses livros, a data em que esses livros mais ou menos foram escritos. Nós vamos ver a autenticidade, não é? Será se é verdade mesmo? Então, a gente vai ver as autenticidades desses livros também. Vamos ver os destinatários, né? Não é legal você... Porque o que acontece hoje, né? Não sei se tem algum pentecostal conosco, mas não estou falando mal deles, mas o meio pentecostal, eu passei muito tempo lá e eu sei disso, né? Então, se lê a Bíblia, mas sem saber o que realmente está lendo. Muita gente pensa que a Bíblia é um livro solto. Parece que eles foram lá e acharam as escritas nas cavernas e foram ali montando de qualquer jeito. Então, nós vamos ver que cada livro ele tem um endereço, ele tem um destinatário. Não foi uma coisa escrita por acaso, mas que se tem um destinatário, se tem um plano, se tem um propósito, né? Você não vai escrever aí um livro e jogar aí para qualquer pessoa assim, não. Tem propósito, tem uns destinatários. Então, quando a gente compreender essas coisas, irmão, certamente nós vamos compreender melhor, sem dúvida alguma, a nossa leitura, porque nós vamos saber o que nós estamos lendo. Vai ser fascinante, é uma viagem simplesmente fantástica e maravilhosa. Propósito para que o livro foi escrito, não é? Nasce aqui um bocado de escrito, vamos pegar aqui e vamos jogar na Bíblia. Não foi assim, entendeu? É um propósito. E isso foi trabalhado, foi orientado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental, irmãos. Isso é fundamental, ok? Então, a gente precisa estar inteirado quanto a isso, né? Nós precisamos conhecer o gênero literário e a estrutura do livro, né? Porque a Bíblia toda ela se encaixa, né? Nós vamos começar pelo Novo Testamento, que é mais fácil do que o Antigo Testamento, depois a gente vai para o Antigo Testamento. Essa cronologia aí não vai diferir muito, não vai atrapalhar o seu entendimento, não, pelo contrário, né? Então, a gente precisa conhecer o gênero literário, né?
e a estrutura do livro. Que estrutura o autor está utilizando, que gênero literário, se é poesia, enfim, né? Vai ficar melhor o nosso entendimento, sem dúvida alguma. Eu penso que isso, irmãos, é muito necessário na igreja atual, porque nós temos aí muitos crentes que, como eu já vos disse e repito, que não sabem ler a Bíblia, que não respeitam a Bíblia como livro inspirado e como sendo ela a palavra de Deus. Isso é importante. Esta é uma das ideias pela qual nós implantamos o curso básico em teologia. Aqui nós não visamos lucros financeiros, nós não visamos concorrer com ninguém, nem implantar uma faculdade. Pelo contrário, nosso objetivo a priori é que os irmãos tenham o conhecimento da excelência do poder de Deus baseado nas Escrituras Sagradas. É triste, irmãos, quando os nossos jovens chegam para a universidade, quando os nossos jovens, muitos deles se desviam até, né? Porque não tem base, não tem conhecimento bíblico, não conhece as Escrituras. Então, eu acho que isso é de fundamental importância na igreja. Nós temos os cultos de doutrina, claro. Poucos irmãos dão importância, poucos irmãos vão ao culto, né? Nós temos o culto de domingo. Tem gente que só vai no dia que quer, é outro problema. Mas sabe por que é isso? É falta de conhecimento. O que Oséias diz? O meu povo erra, o povo de Deus erra por falta de conhecimento de Deus e do seu poder. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui, com tudo isso, aprendendo todas essas coisas aqui. E também vamos trabalhar o contexto histórico, né? Em que contexto tudo isso foi escrito. Então, isso é muito importante. E aí nós vamos trabalhar nessa área aqui. Vamos trabalhar os evangelhos sinóticos, né? Tem gente que não sabe o que é também, você vai aprender. Os evangelhos sinóticos são esses três aqui. É Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Não é? Eles são sinóticos. Sinóticos, quer dizer, são parecidos. Eles narram a mesma história. Então, dados momentos, a gente vai perceber que tem algum problema, porque um narra de um jeito, um narra do outro. Então, a gente vai mergulhar dentro desse caminho aí e vamos para cima, né? E nesse bojo aí tem o Evangelho de João, que ele está ali sozinho, não é separado dos três nesse sentido, que ele não é sinótico, mas vamos também estudar o Evangelho de João, saber quando foi escrito, para quem foi escrito, com que propósito, e enfim, esse é o caminho que nós vamos trilhar. E tem o livro histórico aí, que é Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos trabalhar, que ele trata ali bastante, o assunto é bem pertinente da igreja primitiva, como a igreja se portava, como ela se comportava, como ela foi formada, como ela desenvolveu. Enfim, Atos dos Apóstolos vai tratar disso aí. Nós vamos saber quem escreveu, a gente já sabe até que foi Lucas, não é? E isso é importante. Então, a gente vai trabalhar isso aí também. E depois vamos adentrar nas epístolas, né? Eu botei aqui as epístolas de Paulo 1, que nós vamos estudar primeiro, que é a de Romanos, tá? Depois nós vamos trabalhar as epístolas paulinas 2. Isso aqui é a divisão que a gente está fazendo para poder dar as aulas, né? E nós vamos trabalhar desta feita primeiro e segundo Coríntios. E a gente vai trabalhar isso aí com bastante detalhe dentro do nosso tempo aqui. E epístolas paulina 3, que é Gálatas, Efésios, e vamos também trabalhar aí Filipenses dentro desse bojo aí, que aí seria aí na terceira coluna, né? E as epístolas paulinas 4, nós dividimos as epístolas deles em 4 grupos, e vamos para Colossenses, em última instância Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, e vamos ver depois Filemon, primeiro e segundo Timóteo e também Tito. E depois a gente vai para essas epístolas gerais, né? Vamos chamar de epístolas gerais 1, que nós vamos estudar Hebreus em primeira mão, e depois vamos estudar o livro de Tiago, e na epístola gerais 2 nós vamos mergulhar em 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, e por último nós vamos para a Revelação, que é o livro de Apocalipse. Quanto às cartas, irmãos, por exemplo, que as cartas paulinas, né? Nós temos aqui, vamos pegar uma bem aqui, Colossenses, né? Que é uma carta pequena. Né? Como que você lê as cartas, né? Os planos de leitura, eles nos mandam ler capítulo por capítulo, às vezes 2 capítulos no dia, às vezes 3.
Mas as cartas, sempre é bom a gente ler ela por completo, né? Por exemplo, na minha época, eu nasci em 1968, portanto, eu tenho aí, estou caminhando para 52 anos agora em dezembro. É o novo, hein? Na minha época de jovem, eu sempre fui bonito assim, como vocês estão vendo aí, né? Então, na minha época de jovem, quando a gente estava despontando ali para namorar, essas coisas, chegando na puberdade ali, não tínhamos telefone celular. O telefone que estava chegando na época era orelhão e era uma dificuldade danada para a gente fazer uma ligação. Era tudo muito difícil. Então, o que acontecia? A gente mandava uma cartinha para as meninas mandavam uma cartinha para a gente. É uma alegria quando a gente recebia uma carta. Então, quando a gente recebia aquela cartinha, aquele bilhetinho, a gente não ia ler só a metade, né? Ou só uma parte para ler a outra amanhã. A gente lia logo por completo, né? Então, fica melhor o entendimento. Você pega uma carta dessa de Paulo aos Colossenses, você lê todos os capítulos, que são 4 capítulos, eu acho, né? Você lê todinho ali. Tranquilo. Você pega Romanos, são 16 capítulos. Você lê todo, é uma carta. Não vai ler uma carta pela metade que fica ruim, entendeu? Mas parece que a gente tem uma preguiça de ler as escrituras, né? Então, isso é de fundamental importância. Então, a gente vai ver tudo isso aí. Vamos ver a Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que vai contar, né, tudo o que está acontecendo aqui nesse mundo e o que vai acontecer depois que, no estado eterno, também ele já fala sobre isso também. Então, irmãos, é esse caminho que nós vamos trilhar. Espero que nós possamos andar juntos, né? Você se interesse, que não perca essa grande oportunidade. É uma oportunidade ímpar. Um dos seminários mais baratos aqui no Brasil custa em torno de R$400, R$500 na mensalidade. Aqui nós estamos fazendo por amor, para fortalecimento da igreja. Não é um curso que você vai sair diplomada. Não, é conhecimento bíblico. Afinidade maior com Deus. Ok? Então, essa foi uma das nossas preocupações. E perceber que muitos irmãos, a gente está pregando e ele não sabe o que a gente está dizendo. Porque não tem conhecimento bíblico, né? Então, nós vamos mergulhar aqui num caminho. Olha, não existe nada mais belo, mais perfeito, mais magnífico do que as Sagradas Escrituras. Não existe. Se você começar a entender as Escrituras, o resto do mundo para você não vai ter muito significado. Por isso que os apóstolos viviam da forma que viviam, porque eles entenderam. É necessário que nós também entendamos. E estudar, eu sei que não é fácil. É preciso ter muita coragem, muita garra, eu diria muito sangue no olho, né? Como a gente gosta de dizer aqui. Então, é isso, irmãos. Nosso objetivo é esse, que você fique aplicado segundo as Escrituras. Qual é a nossa preocupação? É que hoje tem surgido muitos falsos ensinamentos. Você lembra da aula do pastor Jorge? Ele falou que a confissão ela serve para nos proteger dessas coisas, né? E a confissão ela é baseada nas Escrituras Sagradas. Lá são 32 doutrinas essenciais que não pode faltar na igreja. Então, qual é a nossa preocupação? É que tem surgido muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, muitas falsas religiões. E todas elas usam a Bíblia Sagrada. E como saber se eles estão falando a verdade ou não? Como saber se eles estão pregando corretamente ou não? Então, essa é uma das nossas preocupações, entendeu? E também a nossa preocupação é que você, que está aprendendo, saiba combater e rebater quando o inimigo vier atacar o seu rebanho, as suas ovelhas ou a você mesmo. Ok, irmãos? Então, eu conclamo que você se interesse pelas Sagradas Escrituras. Irmãos, não pode um cristão uma pessoa dizer que é cristão sem ler as Escrituras, sem ter conhecimento das Escrituras. Isso é inadmissível, não pode acontecer algo dessa natureza. Então, se você é crente e não ler a sua Bíblia, repense esse seu tipo de cristianismo. Eu penso que você ainda está um pouquinho distante dessas coisas. Ou de Deus. Deixa eu dizer mais. Esse é um dos propósitos, entendeu? De que você tenha interesse pelas Sagradas Escrituras. Se não, irmãos, nós devemos procurar outra coisa para fazer, né? Menos pensar que somos crentes nesse sentido. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de deixar esse texto aqui, né? Atos 17, 10 e 11, que diz assim: E logo,
durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Já observe, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, essa é a nossa ideia. Sermos crentes como os irmãos de Bereia, né? Examinar o que o pregador está falando para ver se realmente ele está daquele jeito. Porque a pessoa pode pegar um texto da Bíblia e deturpar ele totalmente, entendeu? Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso plano, essa é a nossa ideia, tá? de curso, é que você fique bom nesse sentido, que você possa trabalhar firme, estudar com firmeza, com alegria e singeleza de coração.